Bom, vocês já devem estar vendo aí a tela. Tem várias turmas, né? 203. Vamos lá. Quando vocês entram no Google Classroom, pessoal, tem também eu sempre boto também no grupo do WhatsApp, né? Mas para quem não tem o material ainda, não sabe nem onde está a lista, vocês vão aqui em atividades da lista ou vão no grupo do WhatsApp, quem tem, né? E pega lá. Por exemplo, a atividade aqui. Isso aqui são todos os materiais, pessoal, da eletrônica analógica, tá? Todos os materiais que a gente já utilizou, né? Ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto material. E tem as listas também, né? Primeira, segunda, terceira e quarta lista. A terceira, a segunda e a primeira lista, até que vocês foram bem, tá? Na primeira e na segunda foram muitas pessoas que fizeram, legal. A terceira já começou a decair um pouco. E a quarta desandou de vez. Então, vamos ver o que a gente pode fazer. A quarta aqui, ó, para entregar dia 30, tá? Então, poxa, vamos fazer. E aqui embaixo, pessoal, ó, aqui em cima é as atividades, eu boto bem organizado aqui para vocês. E aqui embaixo são os materiais que a gente já utilizou, né? Tem aqui desde o começo, aqui o primeiro material. Quando vocês clicam no material tem o PDF, tá? Que é esse documento aqui, ó, que você clica. E tem todo o documento da aula, conteúdo. Isso aqui é a primeira aula, né? Tem tudo aqui organizadinho. E eu costumo botar os vídeos também do lado, tá? Os vídeos demoram um pouco mais pra eu colocar, tá? Que é a nossa primeira aula aí, quem quiser relembrar. E aí foi, segundo material, terceiro material, que já é semicondutores, né? Olhem como a gente avançou aqui no conteúdo, né? A gente foi aqui de revisão de conceitos básicos, simbologia e diagrama elétrico, semicondutores. Aqui começou o diodo, sinal senoidal e circuito retificador, né? Que esse aqui é o que interessa pra gente para fazer a quarta lista, que é a que está no material. Essa é a lista de exercício. Vou abrir aqui uma nova janela. Então aí o que vocês vão fazer? Vocês vão abrir a lista, né? Baixar, não sei, vocês vão fazer o que vocês puderem, né? E o que você vai fazer também, ó? Puxa logo aqui o material que tem aqui os vídeos, ó, pessoal. Também, se vocês quiserem estudar por vídeo, também tá aqui. Mas eu tenho certeza que só com o material também dá pra entender, tá? Quem tá com dificuldade com o material tem um vídeo, mas o material tá muito fácil de entender. Vou botar aqui também, abrir uma nova aba. Então olha só o que nós temos aqui. A gente tem o material da aula, tá? Da aula de sinal senoidal e circuito retificador e a lista de circuito retificador, tá? Então você já tem as duas ferramentas para fazer a lista, tá ok? Então vamos ver aqui o que nós podemos fazer, né? Vamos lá, vamos fazer alguma coisa aqui. Fazer uma captura de tela, né? Botar aqui do lado. Vamos lá. Então atenção aqui, pessoal. Vamos estar respondendo a lista aqui para facilitar para vocês. Na verdade, essas primeiras questões aqui eu não vou responder, tá, pessoal? Porque isso aí já é demais, porque são questões fáceis, ó. Com base no estudo sobre os tipos de corrente elétrica, determine. Primeira questão, o que é corrente contínua? Dê exemplos de fontes de corrente contínua. O que é corrente alternada? Dê exemplos de fonte de corrente alternada. Então, o que vocês devem fazer, né? Vocês vão lá no material de aula aqui, ó. Começa, olha onde ele começa. Começa falando que é corrente contínua. Tá aqui, eu sempre boto destacado também. E falo que é corrente alternada. O que mais ele pediu na questão? Dê exemplos de fonte de corrente alternada. Tá bem aqui, ó, no segundo parágrafo aqui, a gente tem o exemplo de corrente contínua, né? Pô, exemplo de corrente contínua, pessoal, pilha, bateria, né, painéis solares, muita coisa é exemplo de corrente contínua no dia a dia, né? Corrente alternada, né? Exemplo de corrente alternada, a distribuição de energia que a gente tem em casa, né? Os postes, é um exemplo de... Não é uma fonte, né? Mas é o local que a gente consegue obter a corrente alternada, né? Então, se vocês botarem postes de energia, tomadas, botem aí onde tiver fonte de corrente alternada, né? Onde está gerando corrente alternada, eu estou aceitando, não tem problema. Bom, segunda questão, sabendo... Pode falar. Sem querer, sem querer.
Tá ok. Ó, sabendo que o sinal de figura abaixo corresponde ao sinal senoidal, né? Responda as seguintes questões. Então aqui a gente tem o que, pessoal? Segunda questão, sinal senoidal. O que é um sinal senoidal? É aquele sinal que ele é periódico, tá? Característico muito da corrente alternada, tá? Por que ele é periódico, pessoal? Porque, ó, nesse momento aqui a gente tem um ciclo e o tempo que ele leva para executar esse ciclo a gente chama de período, tá? Então, ó, quando a gente está analisando um sinal qualquer, pessoal, qualquer sinal periódico, a gente tem que primeiro, tanto faz se for na nossa disciplina ou em outra, sinal periódico vocês têm que ter noção que eles têm o quê? Ele tem período e ele tem frequência. Sinal periódico que vocês utilizam no dia a dia aí de vocês, no dia a dia não, né? Desculpa, mas em matemática, né? Vocês já devem estar estudando seno e cosseno, né? Não é isso? Pessoal, seno e cosseno são funções matemáticas e elas são funções que geram é, sinais, né? E esses sinais são sinais periódicos. Seno e cosseno, ele tem frequência e período, né? Vocês já devem estar vendo em matemática e tudo mais. Mas pra gente, ó, então, só pelo nome aqui, ó, sinal senoidal, significa que esse sinal ele é gerado por uma função seno, entenderam? Então essa função seno vai ter frequência e período. Essa parte eu não vou adentrar muito, para justamente facilitar, né? Eu nem estou entrando muito na parte matemática, apenas na parte observacional, digamos assim, né? Então, por exemplo, se isso aqui é um sinal senoidal, é um sinal periódico, porque ele se repete no tempo, né? Isso aqui poderia ir se repetindo indefinidamente, né? Ele vai ter período e frequência. O período é o tempo em que ele leva para executar um ciclo, tá? Esse é o período. Frequência. A frequência é a quantidade de ciclos por segundo. Só que para facilitar, né, pessoal, a gente tem uma relação aqui, ó. Período é igual ao inverso da frequência. E frequência, obviamente, vai ser igual ao inverso do período. Quando eu falo inverso, né, pessoal, tudo que é inverso é o número, é 1 dividido pelo número, tá? Que você quer inverter. Então, por exemplo, eu tenho o período, tá? Digamos que eu tenho o período de um sinal, né? Então eu consigo obter a frequência, não é isso? Eu tenho a frequência de um sinal, mas não tenho um período, eu consigo obter o período. Então essa questão, né, falando brevemente aqui nessa revisão, é relacionado, né, a isso, tá? Período e frequência. E tem também uma tensão de pico, que já é uma análise específica da corrente alternada, que é uma fórmula que que eu vou mostrar para vocês. Mas enfim, como eu falei que o período é o tempo para executar um ciclo, qual o período desse sinal aqui? O que vocês acham? Se vocês não sabem, vai lá no material, né? Aqui ele fala sobre sinal senoidal. A Letícia falou aí, é 0,2, exatamente. Aí aqui no material, pessoal, isso aqui não está caindo nada. Um exercício parecido, ó. Dê a frequência e o período do sinal senoidal. Pá, tá bem aqui, ó. Bem parecido. Então vamos voltar aqui, a Letícia falou que é 0,2, exatamente, né? Como eu falei que o período é o tempo para executar um ciclo, e um ciclo é essa figura aqui, ó, até o ponto em que ela vai se repetir novamente, ó, até o final da figura. Tem um início, final. Quando chega no final, ele repete o início, né? Que é esse semiciclo positivo que a gente chama. Positivo, negativo, né? Aí novamente ele vai positivo, negativo. Então, o período aqui, né? Como a Letícia falou, 0,2. Bom, eu comecei do período, né? Mas se bem que ele pediu frequência primeiro, só que frequência eu não conseguiria obter sem um período, né? Então digamos que agora eu tenho um período. Minha frequência vai ser o quê? Vai ser 1 sobre o período, né? É a fórmula lá que tem. Essa fórmula eu não estou tirando do nada não, pessoal. Tá aqui, ó. Tá também no material. Vocês têm que estudar o material. Ó. Frequência 1 sobre T. Período 1 sobre F, né?
Então vamos voltar para a aula. Já vimos que tem no material, né? Então para essa questão aqui, vamos lá resumindo, né? Período dela, que é o T, 0,2, que eu obtive aqui, ó, da própria figura. Tava facinho. Frequência, 1 sobre período. Frequência vai ser igual a 1. Quem é período, 0,2. Frequência vai ser igual a... Quem sabe? 5 Hz, muito bem. 5 Hz, que é a unidade de frequência. Muito bem. Muito bem. Então já fizemos aqui a letra A. Tensão de pico. Vou colocar aqui do lado direito para a gente não perder essa informação que a gente escreveu aqui. A tensão de pico, pessoal. Ah, professor, não sei o que é tensão de pico. E agora? Volta pro material aqui, ó. Onde que tem aqui no material? Tá aqui embaixo, depois de frequência, período, fala aqui tensão de pico. Ó, parâmetros importantes. Quais são? Tensão de pico e tensão eficaz. A tensão eficaz, pessoal, é o valor, né, que você vai realmente utilizar nos cálculos. E a tensão de pico é o valor que ele chega no final da nossa onda senoidal, do nosso sinal, né? Então tá aqui as fórmulas, ó, tensão de pico é o VRMS vezes raiz de 2. Professor, o que é VRMS? VRMS é o valor eficaz. Está tudo aqui no slide, bem organizadinho aqui, ó, que é caracterizado por também uma equação que nada mais é do que uma modificação dessa primeira equação aqui, ó. Se tensão de pico é tensão eficaz vezes raiz de 2, tensão eficaz vai ser tensão de pico sobre raiz de 2. Matemática, tudo bem, mas isso aqui não importa para não dificultar quem tem dificuldade de matemática, tá? Porque o meu objetivo aqui é que vocês entendam o conceito, né? E não a matemática, tá? É importante a matemática, mas se vocês só souberem interpretar aqui o texto, tá ótimo. Então, ó, qual a fórmula aqui de tensão de pico? É essa aqui que importa pra gente. Então vamos lá. Já li o slide, já sei o que é tensão de pico. E sei que tensão de pico é VP, vou colocar aqui no lado esquerdo, tá? VP é a tensão de pico. Ela é igual a VRMS, né? Vezes raiz de 2. Da onde você tirou isso, pessoal? Pessoal, isso é fórmula matemática tirado, tá, de experiências matemáticas. No caso aqui, a tensão de pico, ó, é esse valor aqui final. Então, matematicamente, em qualquer sinal que você tenha uma onda desse tipo aqui, o valor de pico, esse valor final aqui, vai ser obtido pelo valor intermediário, que é o eficaz, vezes raiz de 2, tá? Isso aí envolve algumas fórmulas matemáticas, tá? Mas nós, como técnicos, tá? A gente só vai utilizar a fórmula, a ferramenta, tá? Que a gente vai chamar da fórmula. As fórmulas matemáticas aqui que a gente vê no curso são ferramentas para a gente chegar em um determinado ponto. Então aqui, ó, o valor de pico é o valor eficaz vezes raiz de 2. Quem é o valor eficaz, professor? Tá aqui na fórmula, pessoal, ó, 220, eu ainda botei aqui eficaz do lado, né? Não tem erro. Então aqui, ó, o VRMS é o valor eficaz, então quem é VRMS. Por que eu boto VRMS e não é V eficaz, pessoal? Porque a gente está estudando técnico, curso técnico. Então, nas tabelas técnicas, o valor eficaz de um sinal ou de um equipamento, se vocês forem trabalhar, vocês vão ver lá que vai estar lá dado como VRMS. Então, se eu não explico para vocês que VRMS é o V eficaz, né, vocês não vão saber o que é isso. Então, por isso que a gente também trabalha com as siglas padronizadas, né? Então, VRMS é V eficaz é 220 volts. Aí você só substitui vezes raiz de 2. Isso aqui vai dar... Quem tem calculadora aí, pessoal? Rapidinho aí. Vai dar 311,12 volts. Muito bem, 311,12 volts. Esse aqui é a nossa tensão de pico. Show de bola. Então, a gente acabou de responder, né, a questão. Período, 0,2. Aqui eu nem botei a unidade, né, pessoal? Unidade de período. Segundo, né? Então aqui já temos o período, frequência e tensão, tá? Beleza? Deu para entender? Então vamos avançando, senão não vai dar para terminar hoje.
tá? Eu tô gravando também, pessoal. Eu vou colocar lá no grupo para vocês tentarem fazer no fim de semana, tá? Quem conseguir fazer, pessoal, eu não vou mais adiar, tá? A atividade, então eu vou deixar lá dia 30. Mas eu vou estar recebendo depois do dia 30. Só que a nota de vocês, se vocês me enviarem fora do prazo, eu vou descontar uma pontuação lá, tá? Não se preocupem que não é uma pontuação para vocês ficarem com nota baixa, não. Mas, por exemplo, quem tira 10 nessa atividade, na verdade a pontuação é de 0 a 100 no Google Classroom, né? Mas vamos lá, é 0 a 10 na prática. Quem tira 10 enviando no prazo, vai ficar com 10. Quem tira, digamos que 10 fora do prazo, eu tiro um ponto, tá? Aí fica com 9, por exemplo. Ok? E assim por diante. Então, vamos ver aqui. Vamos para a terceira questão, é uma questão de transformador. É essa questão aqui, pessoal. O que eu quero nessa questão? Primeiro vocês têm que ler a questão, né? A figura abaixo corresponde a um transformador cujo valor de tensão no primário é 220 volts. Tensão no primário, interessante. Aqui na figura a gente tem um V1. Esse V1 aqui está correspondendo à tensão no primário. Primário, pessoal, é essa parte que fica no lado esquerdo, né? Onde está entrando uma corrente aqui, ó, I1. Então eu já sei que V1 é igual a 220 pela leitura aqui da questão. Beleza. Sabemos que o número de enrolamentos do primário é de N1 igual a 100. N1 igual a 100. Não tem unidade porque é enrolamento. E o número de enrolamentos no secundário é N2 igual a 2. Vou botar o secundário agora aqui, ó, do lado direito. N2 igual a 20, né? Responda. Primeiro, qual é a relação de transformação? Qual a tensão do secundário em B? E o transformador de questão é do tipo abaixador ou elevador? Ó, só de observar aqui, no conteúdo que eu coloquei, já dá pra ver que está faltando um valor aqui, que é o V2, que é a tensão no primário, no secundário. Então o V2 a gente tem que descobrir, né? Ah, professor, não entendi nada. Se você não entendeu nada, não vai ficar sem entender. Você vai lá no material. Observem que aqui seguindo o material a gente já vai ter aqui circuito retificador e eu vou falar do transformador. E no transformador a gente vai ter algumas coisas, por exemplo. A primeira coisa que ele pede lá, a relação de transformação. Aqui no slide transformador a gente vê que vocês vão ler, né, pessoal? Tem que ler. E vocês vão ver que a relação de transformação, né, é essa. RT é igual a N1 sobre N2, que é igual a V1 sobre V2, que é igual a I2 sobre I1. Tá? Qualquer um desses valores aqui dividindo, você vai ter a relação de transformação. Por exemplo, na questão eu tenho N1 e N2, mas não tenho os outros parâmetros. Não importa, porque a relação de transformação é igual a N1 sobre N2. Tá? Então N1 sobre N2 é igual a relação de transformação. Tá, professor, na questão eu tenho V1 e V2, mas não tenho N1, N2, nem I2 nem I1. Tanto faz, você também vai ter o mesmo resultado, né? Porque você vai usar V1 sobre V2 e vai ter a relação de transformação, tá? Então você vai usar um desses parâmetros aqui para ter a relação de transformação. Esse parâmetro que divide N1 sobre N2, esse aqui que divide V1 sobre V2, ou esse aqui que divide I2 sobre I1. Não necessariamente você tem que usar os três, porque na verdade os três é a mesma coisa, entendeu? Então essa aqui é a relação de transformação. Vou voltar para a questão. Aqui já sumiu tudo. V1 é 220, que a gente botou, né? N1 igual a 100, V2 igual a não sei, N2 igual a 20. Vamos lá, a gente viu que RT tem uma forma de a gente obter dividindo N1 sobre N2. A gente já tem esses valores aqui em cima, ó, então vamos botar aqui RT igual, que é N1? 100, né? Desculpa aqui, eu botei 100, dividido por, que é N2, 20. Isso aqui vai dar, né, pessoal? Dividindo 5. Não é isso? Se eu errar alguma coisa, vocês podem falar, viu, pessoal? Então aqui deu 5. Então aqui, ó, letra A deu 5. Tá? Letra A aqui, ó, 5.
Não tem unidade, é só 5. Na prática, o que que significa, pessoal? Que eu tenho uma relação entre o primário e o secundário de 5. A relação de transformação entre eles. E como esse RT... Não, isso aqui vamos deixar para depois eu falar para vocês. Beleza. Aí qual é a próxima questão, letra B? Qual a tensão do secundário? Pessoal, a gente viu, ó, dá para obter dessa forma. A gente viu que RT ele é igual a N1 sobre N2, que também é igual a V1 sobre V2. Então, o que que nós vamos fazer? Você vai pegar aqui o RT que você tem e trabalhar com a segunda fórmula, né? Que é RT igual a V1 sobre V2. RT a gente não acabou de obter aqui, ó. Você vai substituir. Então, substituindo RT por 5, né? Você vai ficar 5 igual V1 sobre V2. V1 a gente tem? Tem, né? Tá aqui em cima, ó. V1 aqui 220. E V2 a gente não tem, né? Que é o que a gente quer obter. Então 5, né, vai ser igual a V1, que é 220, dividido por V2. E aí o que que você vai fazer? Trabalhar na matemática aqui, né, pessoal? Esse V2 aqui tá no divisor, né? Ele vai passar aqui para o outro lado multiplicando, né? Matemática básica. Então você vai ficar V2 vezes 5 igual a 220. Esse 5 aqui que está multiplicando V2, ele vai passar para o outro lado. Está multiplicando, então ele vai passar dividindo, né? Então vamos lá. V2 igual a 220 dividido por 5. E aí é só dividir, né? Vai dar quanto aqui, pessoal? 44 volts. Muito bem, muito bem. 44 volts. Muito bem, pessoal. 44 volts é a nossa letra B. Então, agora vai ficar mais claro aqui o fechamento. Para vocês verem, pessoal, que não é difícil. Como a questão de transformador, vocês já entendem todos os transformadores do mundo. Tá, eu estou exagerando, mas vocês entendem boa parte deles. Ó, aqui no secundário, a gente tem 44 volts. E no primário, a gente tem 220 volts. A letra C, pessoal, é só interpretar. Assim, a letra C dá pra gente obter matematicamente e também só interpretando. Pessoal, se está entrando 220 volts e está saindo no secundário 44 volts, isso aí está baixando ou está elevando? Abaixando. Abaixando. Então, ele é um transformador do tipo abaixador. Aí é só vocês botarem lá abaixador. Pronto, tá? Aí, enfim, não tem muito o que falar dessa questão. A gente interpretou aqui o valor de entrada e o valor de saída, viu que diminuiu, logo ele é um transformador abaixador. Beleza? Pode falar. Exatamente. Também tem. Aí, Vitória, você está falando da parte matemática. Que para quem não entendeu, pessoal, vocês vão lá no slide, ó. O que a Vitória está falando, essa parte aqui, ó. Vou já apagar, viu, pessoal, as resoluções. Como está gravado, vocês depois vão lá e estudem, tá? Ó. O que a Vitória está falando aqui é essa parte do... Ó, do número de espiras, né? Ó, se você dividir o número de espiras do primário e do secundário e ela for maior que 1, primeiro que dividir o número de espiras do primário pelo secundário é o RT, né? Então é como se a relação de transformação for maior que 1, tá? Ou então, como a Vitória estava falando, se o número de espiras do primário for maior que o número de espiras do secundário, ele é, ó, um transformador abaixador, que é o que tem nessa parte aqui do slide, ó. Beleza? Essa é a parte matemática. Dá para fazer também. Então vamos avançando. Então já fiz, pessoal, apaguei aqui as anotações porque tem a limitação, né? Tô mostrando para vocês no computador, né? Se fosse num quadro, né, daria pra gente estar fazendo. Vamos lá, circuito retificador. Aqui na quarta questão, pessoal, é uma questão discursiva, né? O que é um circuito retificador? O uso dele no dia a dia. Circuito retificador tem também aqui no nosso slide, ó.
Definição de circuito retificador. Tem por objetivo transformar as tensões alternadas, senoidais, em tensões contínuas. Ponto. Se vocês botarem só isso, tá certo. Tá? Exemplo de uso no dia a dia, pessoal. Isso aqui vocês não vão achar no slide, mas vocês podem pesquisar. Mas, pessoal, eu falei nas aulas que a gente teve vários exemplos de circuito retificador no dia a dia, não foi? Por exemplo, eu falei o exemplo do carregador de celular. Não foi isso? O carregador de celular tem um circuito retificador. Tá? Uma fonte de computador, quem tem computador tem uma fonte. Por exemplo, essa fonte tem um circuito retificador. Quem tem notebook aí, pessoal? Está usando notebook nesse momento? O notebook de vocês, quem está usando, ele trabalha com corrente contínua. Aí você vai me falar, não, professor, mas eu estou ligando ele na tomada. E a tomada é o que? Corrente alternada. O que está acontecendo? O que está acontecendo é que na fonte do seu notebook, que você conecta na tomada, você vai ter um circuito retificador desse mesmo estilo aqui, ó. Vai ter um transformador, vai ter o retificador, vai ter um filtro e vai mandar para a carga. Quem é a carga aqui no caso? O notebook, né? E isso aqui vai ser né, essa parte aqui fora a carga vai ser o carregador. Posso tirar o notebook e pôr um celular aqui também. Mesma coisa. Então, o exemplo de uso no dia a dia são carregadores de dispositivos, como notebook, celular, entre outros. E tem vários outros usos, tá, pessoal? Aí vocês dão uma pesquisada que vocês vão ver outras utilidades no dia a dia, tá bom? Então, isso aqui é mais discursiva, né, baseado no slide, né? Que no slide já tem aqui a definição, né, na página 17. Bom, pessoal, agora a gente vai estar trabalhando com as questões que eu acho que deve estar sendo difícil para vocês, né? Que é a questão 5 e a questão 6. Então, para fazer essas questões, eu vou pegar aqui elas. Vou fazer aqui a primeira questão. Deixa eu ver se dá para eu fazer aqui. Eu não sei se vai ficar bom para vocês observarem. Acho que eu vou fazer no slide. O slide aqui de transistor. Ixi, não tá nem abrindo. Aí, vou fazer aqui no slide de transistor, onde tem dúvidas aqui. Vou aproveitar o slide só para usar como quadro. Então vou dar um zoom aqui. Vou apresentar. Vamos lá. A questão, ela é... Calcule a tensão, né, a questão 5 da lista. Calcule a tensão retificada, VCC, do circuito retificador de meia onda. Tá? Professor, me perdi. O que é circuito retificador de meia onda? Tem lá no slide, pessoal. Não vou estar voltando, porque senão nossa aula vai ficar muito... vai acabar e a gente não vai terminar as questões. Mas isso aqui tem no slide. O que é circuito retificador de meia onda? Na prática, ele é um circuito que, por exemplo, entra uma tensão alternada. Tá? Opa, aqui ficou essa tensão alternada, ficou horrível. Entra uma tensão alternada aqui, ó. Alternado. Aqui, ó. Bem aqui tem ela, ó. Observe aqui até o símbolo aqui de alternado. E vai sair aqui desse lado um VCC, que ele é contínuo, tá, pessoal? Mas aqui no meia onda, ele vai ser uma onda assim, ó. Aí dá um tempo aqui, sobe de novo. Então, se vocês repararem, no sinal final você tem um semiciclo positivo, uma onda positiva, né, digamos assim, outra onda positiva aqui, né? Já na entrada aqui, né, pessoal, a gente tem uma onda positiva, uma negativa e uma positiva. Observem que quando estava em negativa, a gente não vai mais ter nada aqui na saída, ó. Então a gente só vai aproveitar as ondas positivas. Por isso, ele é um retificador de meia onda. Ele aproveita só metade da entrada. Beleza. Professor, aí como é que eu vou fazer essa questão aí, né? O que o senhor me fala, né? Bom, pessoal, para resolver essa questão, primeiro tem no slide, né? Não tem muito mistério. Mas
eu ainda coloquei para vocês, ó, uma fórmula bem aqui. Essa é a fórmula que vocês vão usar. Essa fórmula é para a gente obter o valor de VCC, tá? Que é o que a gente quer. Ó, calcule a tensão retificada VCC. Então essa fórmula aqui, ó, VCC é igual a VCA vezes raiz de 2 menos VD dividido por π. Para a gente resolver essa questão, vocês vão aqui, ó, preencher essa fórmula, né? Você tem aqui, ó, VCC igual VCA vezes raiz de 2. Quem é VCA aqui, pessoal? Pessoal, tá na questão, ó, VCA igual 6 volts. Então é só substituir. VCC vai ser igual, vou botar aqui a minha caneta mesmo, porque essa caneta aqui do hoje não tá legal, do PowerPoint, então, eita. Então, eu vou colocar aqui, ó, VCC é igual a VCA vezes raiz de 2. Abre o parêntese, tá, pessoal, para não confundir no cálculo. VCA, quem é VCA? 6. Quem é raiz de 2? Raiz de 2, né? Então é 6 vezes raiz de 2. Fecha o parêntese, menos VD. Tá, pessoal? Para quem não tá entendendo, eu tô pegando essa fórmula aqui de cima e tô jogando aqui para baixo já, preenchendo ela, né? Quem é VD aqui, pessoal? Tá na questão, ó. 0,7 volts. Então eu boto aqui menos 0,7 volts. E eu ainda botei um R aqui, pessoal. Esse R vocês nem vão usar, tá? Pra quem tá fazendo, ó, eu botei esse R porque quando eu tava fazendo a questão, eu coloquei para vocês calcular a corrente também, além de tensão. Só que aí eu acabei tirando corrente, mas não tirei o resistor, né? Mas o resistor não vai servir para nada aqui na prática, tá? Então, beleza. Dividido por π. Quem é π, pessoal? Π, para quem não sabe, é uma constante matemática, né? Usado para a gente obter a área de elementos circulares, né? Área, raio, né? Algumas outras coisas aí, né? Volume. E o π é igual a 3,14. Vamos usar assim, tá? Não tem unidade. Então você vem aqui, ó, isso tudo dividido por π, e π é 3,14. Aí vamos resolver isso aqui. 6 vezes raiz de 2, pessoal. Como seria? Vocês vão usar a calculadora, né? 8,48. Muito bem, Carolina. 8,48, né? E aí você vai, ó, eu resolvi o que estava no parêntese aqui, ó. Tá? Porque quando a gente coloca parêntese, pessoal, num cálculo, quer dizer que a gente está focando na resolução que está aqui dentro do parêntese, tá? Então, ó, 6 vezes raiz de 2, tem que resolver o que está dentro do parêntese primeiro. Menos 0,7, né, continuando aqui, dividido por 3,14. Beleza? Então aí é só subtrair 8,48 por 0,7, que vai dar o que? Deixa eu ver. 8, vocês vão falando aí, pessoal, se vocês fizerem primeiro. Menos 0,7 vai dar 7,78, né? Então isso aqui vai dar igual a 7,78 dividido por 3,14. Quanto que vai dar isso? Volts. Muito bem. Vou botar aqui, pessoal. Então o resultado aí a Carolina acabou de fazer, ó. VCC igual 2,47 volts. Pessoal, para facilitar para vocês, eu vou também tirar... tentar tirar... como eu gravo, né? Eu não tiro o print. Eu vou tentar tirar o print da gravação e botar, tá? Então, olha o que eu estou fazendo por vocês. Tá bom?
Porque o ideal é vocês fazerem, né, pessoal? Tá? E entenderem. Se vocês entenderem a questão, tudo bem. Mas se for só para copiar, eu não recomendo. Então aqui, ó, VCC 2,47 volts. Então, é só isso, professor? Acabou a questão. Beleza? Essa aqui é a quinta questão. Resultado. VCC igual a 2,47 volts. Beleza? Então vamos para a próxima questão. Dúvidas, qualquer momento vocês podem falar, viu, pessoal? A última questão da lista é essa aqui. Eu vou fazer aqui uma captura de tela. E pessoal, a resolução dela vai seguir muito parecida com a resolução que a gente fez, tá? Agora. Vou tirar aqui a questão que a gente fez e vou colocar essa nova. Vai ser muito parecido. Ó. Por que muito parecido? Porque eu já dou as fórmulas aqui, pessoal. Ó, essa questão, ele tá agora usando um retificador de onda completa. O retificador de onda completa, pessoal, para finalizar aqui, ó, é um retificador que você entra com sinal alternado. Observe aqui, ó, esse sinal tá bem aqui, ó, VCA, e sai com sinal contínuo, que tá aqui no meio, ó, VCC. Só que como ele é um retificador de onda completa, observem aqui que na entrada eu tenho um positivo e um negativo. Na saída eu vou ter um sinal meio que assim, ó. Positivo, positivo. Então ele aproveitou todas as entradas, todo o sinal de entrada. Tá ok? Vou tentar botar mais bonitinho aqui. Professor, não estou entendendo, professor. Normal, não tem problema. Ó, pra quem ainda não entendeu, tudo isso aqui, retificador de meia onda e retificador de onda completa, tá aqui, ó, retificador de meia onda aqui no slide. Tá aqui a explicação, tá aqui o sinal de saída e de entrada, ó. Observem aqui a entrada e a saída. Observem que na entrada a gente tem 1, 2, 3, 4 sinais, 4 ondas, vamos chamar assim, né? A gente tem 4 ondas e na saída, na entrada 4, na saída 2, porque ele só aproveitou as ondas positivas. Por isso que nesse caso aqui ele é meia onda. Já no de onda completa, existe duas ondas completas, né, pessoal? A onda completa usando o transformador com derivação central, que tem essa configuração que eu nem botei na lista, tá? Porque ela não é a mais usada. E tem a configuração mais usada, que é o circuito retificador de onda completa em ponte, que é o que a gente está usando na lista. Observe como é parecido, né? Beleza? E aqui tem como ele funciona, tá tudo direitinho aqui nesse slide, pessoal. Eu tentei fazer o mais didático possível aqui, ó, como ele funciona, tudo mais. E aqui a tensão de saída, observe que a tensão de saída já é completa, mais, tá? E tem a fórmula, né? E aí tem um exemplo também e vamos para a fórmula. Tá? Isso aqui é só para explicar o que é o retificador de onda completa, né? E vamos para a questão. Sempre tendo uma base teórica, né, pessoal, que está no slide. Então, essa questão é para a gente obter a tensão retificada do retificador de onda completa em ponte. Então, novamente, a gente quer esse tal de VCC aqui, que está aqui embaixo. Vou botar aqui, ó, VCC. Novamente, a gente quer esse tal de VCC. Só que essa fórmula aqui, agora, ela é um pouco diferente. Ela vai ter, ó, aquela mesma fórmula passada, só que, ó, agora a gente tem o que, ó, 2 volts multiplicando toda essa fórmula. Então, o que que vocês vão fazer? Vocês vão primeiro resolver o que está aqui dentro desse parênteses que eu criei e depois multiplicar por 2. Por que, professor? Porque o que está dentro desse parêntese, vocês não concordam que é o resultado que a gente fez para meia onda?
Ó, é a mesma coisa. É a mesma fórmula que a gente usou no exercício passado de meia onda. Só que agora a gente está com a conta completa, pessoal. Se você tem, por exemplo, metade de um número, para você ter o número completo, você faz o quê? Hein? Eu tenho metade de uma maçã. Multiplica por 2. Eu tenho metade de uma maçã. Eu quero uma maçã inteira. Você multiplica a metade por 2, não. Você pega a outra metade da maçã e junta, né? Então você tem que, o quê? Duas metades. Então, se você juntar as duas metades, você vai ter um inteiro. Então, a mesma coisa aqui. Se você tem uma fórmula para meia onda, como foi o que a gente fez na questão passada, se você quiser uma onda completa, você multiplica por 2. Simples assim, né? Então, você pega as metades e junta multiplicando. No caso, quem vai fazer esse processo de juntar as metades é a multiplicação por 2, né? Beleza? Deu para entender? Pode falar. Essa fórmula aí não era que o senhor disse que tinha colocado errado? É, ela tá um pouco errada, mas eu deixei aqui na lista, porque como eu já tinha enviado a lista, eu não queria alterar a lista. Ela tem um errozinho, mas é um erro que não interfere muito, cara, tá? O erro dessa fórmula é porque a gente está usando aqui, ó, menos VD, né? Não é isso? É. Pois é. E no caso aqui, como a gente está trabalhando com um diodo, retificador de onda completa em ponte, na verdade deveria ser menos 2VD, porque ele vai passar por dois diodos. Observem aqui, ó. Sempre ele está passando por dois diodos em um dos semiciclos, né? Primeiro ele passa por um, depois ele vai aqui, ó, para cá e depois volta para o outro. Então sempre ele passa por dois diodos. Se ele passa por dois diodos, ele teria que ter então duas vezes as tensões dos diodos, né? Porque cada diodo aqui, ó, Carolina, ele tem um VD. Então se ele passa por dois diodos aqui, você vai ter quantos VD? 2, né? Essa fórmula ficou um pouco errada mesmo, mas ela não vai interferir muito no resultado final. Se você for fazer por menos 2 ou 2, vai dar bem parecido. Tá? Vai dar uma diferença bem pouca, na verdade, tá? Aí eu mantive, tá, pessoal? Mas realmente bem lembrado, né? Isso aqui fica cada vez mais irrelevante, digamos assim, a tensão do diodo quando você está trabalhando com tensões muito altas. Por exemplo, tem circuito retificador com 220 volts. Como a tensão de entrada é muito grande, a tensão do diodo, qual é a tensão do diodo aqui, pessoal? É 0,7. Aí tem vezes que você até exclui esse VD da fórmula, entendeu? Porque fica muito pequeno em relação à entrada, que é o VCA, tá vendo? E é o nosso caso, né? O nosso caso eu botei um VCA pequeno, né? Porque para facilitar. Mas então vamos lá, tá? Deu para entender, Carolina? Deu sim, professor. Tá ok, mas bem lembrado aí. Então vamos lá. Vamos usar essa fórmula aqui, pessoal, para resolver essa questão. Então, essa fórmula é muito parecida com a que a gente usou, né, da vez passada. E aí o que você vai fazer? Você vai só substituir os termos, tá? Então vai lá, 2 vezes, abre aqui o parênteses. Quem é VCA? VCA é 8 volts. Não é isso? Então é só substituir 8 vezes. Quem é a raiz de 2? Raiz de 2. Bota aqui a raiz de 2 novamente. Bota um outro parênteses aí se vocês quiserem, né? Deixar mais organizado. Menos VD. Quem é VD? 0,7. Tá? Dividido por π. Tá ok? Quem é π, pessoal, a gente já tinha visto que π é 3,14, né? Uma constante matemática. Então não me perguntem de onde surgiu isso, porque é da matemática, não tem nada a ver com nossa disciplina. Vocês vão usar em várias outras, né? Física vocês usam, química, eu não sei se usa também, mas em várias disciplinas vocês usam esse valor de π aqui. E aí é só resolver, tá? Eu vou resolver, pessoal, pra gente até contornar o erro aí que a Caroline falou,
você já adiciona um 2 aqui, tá? Vamos resolver da forma correta. Mas quem resolver só pela essa fórmula aqui também tá, eu vou considerar. Eu adicionei um 2 aqui, tá na fórmula. Porque, né, como eu mencionei, passa por dois diodos, não só por um. Então vamos lá resolver essa questão. É 8 vezes raiz de 2, pessoal. Primeiro resolve tudo que está no parêntese para multiplicar por 2, viu? Então você bota aqui 2 vezes. Quanto é 8 vezes raiz de 2? 11,31. Muito bem, 11,31 menos 0,7 vezes 2. 1,4. Caroline, como você foi uma das únicas que fizeram, na sua questão você usou a correção ou foi usando a fórmula? Não foi essa fórmula porque quando o senhor falou a correção, eu já tinha feito. Tá limpinho. Ah, tudo Aí, bem. eu deixei do jeito que tá. Tudo bem, mas eu considero certo também, tá? Então aqui é 1,14, tá, pessoal? E aí vamos fazer aqui, né, a divisão e a subtração aqui. Primeiro faz a subtração para depois dividir, não é isso, pessoal? É a ordem. Então você vai aqui, ó, 11,31. Deixa eu colocar aqui. 11,31 menos 1,14, 10,17. Dividido por 3,14. Quanto que vai dar isso aqui, pessoal? Deixa eu botar aqui um pouco mais para o lado. Isso aqui é igual a 2 vezes 10,17 dividido por 3,14. Isso aqui vai dar o quê? 10,17 dividido por 3,14. Professor, ali não é 1,4? Ah, é 1,4? Ah, acabei errando. Tá, aqui é 1,4, muito bem. Então, vamos consertar agora. Aí no caso aqui, vamos alterar aqui, né? Que deu errado, então provavelmente a subtração dá errado também, né? Então vamos novamente. 11,31, né, pessoal? Deixa eu fazer aqui, menos 1,4. Tudo bem, bem observado. Vai dar 9,91. Vamos arredondar aqui para 9,9, tá? Então vai 2 vezes 9,9 dividido por 3,14. Só fazer a divisão primeiro, depois a multiplicação. Então a gente vai aqui, ó, continuando. Esse valor aqui vai dar 9,9 dividido por 3,14. Vai dar 3,15. Estou fazendo aqui na calculadora, viu, pessoal? Então vai dar 2 vezes 3,15. Então isso aqui vai dar 3,15 vezes 2. Vai dar 6,3. O resultado final, tá? Volts. Então esse aqui, né, pessoal, tô correndo um pouco aí no tempo. É o resultado da questão sexta, né? Sexta questão. Tá ok? Essa questão aqui eu vou mandar, além do vídeo, eu vou mandar também como uma outra. Acho que eu vou fazer uma videoaula melhor para explicar ela, tá? Mas essa aqui, 6,3 volts, sexta questão. Quem fez só usando a fórmula que está na lista também está certo, tá? Beleza? Então a gente está
estourando já o horário, né, pessoal? Vocês vão ter tutoria, né, agora. Vocês devem estar sabendo. Então é isso, tá? Então é isso, pessoal. Façam as listas. Essa sexta questão aí foi o que deu mais. Ficou um pouco enrolado, tá? Mas não se preocupem, façam aí do jeito que der pra fazer. Ou pela fórmula que tá na lista. Ou por essa que a gente fez aqui no vídeo, tá? Mas façam, por favor. Vou postar esse vídeo hoje para vocês estarem fazendo até o dia 30. Tá? Quem fizer depois eu estou recebendo também, mas não vai ter a pontuação máxima, beleza? Então é isso. Desejo um bom fim de semana para vocês, muito estudo, muito conhecimento e uma boa tutoria agora para vocês. Então, bom dia, até mais. Tchau. Até mais, tchau.